Bons amigos da terra, amantes da natureza, aqui é o professor Roberto, do curso e comunidade Preparados da Luz. E hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a agricultura biodinâmica e os seus preparados. Aí para quem quer saber um pouco mais, né, sobre o que são os preparados biodinâmica. E é claro que aqui é uma introdução de uma série de tutoriais que eu vou estar aí, se vocês quiserem acompanhar, vou estar fazendo tutoriais de como fazer os preparados, como tá preparando de uma forma sequencial, bem fácil. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre isso, então a gente resolveu fazer, e essa aqui é uma apresentação, aqui, né, uma aula aí, introdutória, para vocês estarem conhecendo um pouco mais. Bom, então a gente sabe que, sabemos vários problemas que existem na agricultura convencional, né, dita convencional. E quais são os problemas, né, que a gente vê da agricultura convencional? A gente sabe que a agricultura convencional aí, ela vai ter problemas, né, como agrotóxicos, né, os agrotóxicos. Quais são os maiores problemas que ela tem? Né, a gente pode considerar aí os transgênicos. A gente pode considerar aí um problema, né, os adubos solúveis, né? Os adubos solúveis, o NPK, e entre outros. Só não vê, né, que isso aqui tem causado problemas, né, quem não quer. E é claro que a gente diz, né, que ele vai causar aí impactos, né, na natureza. É claro que a gente sabe que todas as atividades causam impacto, mas o que a gente tem visto é que a agricultura convencional, essa que vocês têm visto aí, é as que tem causado muito mais impacto, causando até um desequilíbrio nos processos da natureza. Em contrapartida aí nós temos, né, os sistemas que a gente considera aí os, vamos dizer, alternativos. Então, quais são os sistemas alternativos? Bom, a gente sabe que existem diversos sistemas naturais, a permacultura, né, a própria biodinâmica, e hoje nós vamos falar um pouquinho da biodinâmica. Esses sistemas alternativos, a gente considera que ele tem aí os seus sistemas mais de acordo com os processos da natureza, né, ou seja, a gente considera ele que tem mais harmonia com a natureza. A agricultura biodinâmica, ela vem como uma primeira alternativa, aí, foi a primeira alternativa que surgiu, né, em relação à agricultura convencional. Então, assim, quando a agricultura convencional, no final do século passado, no início, né, em 1900 e pouco, ali, quando começou a crescer, né, essa convencional começou né, dar grandes booms aí de desenvolvimento, surgiram aí os alternativos, e um dos alternativos, o alternativo que começou, o primeiro que começou, foi o biodinâmico. E a biodinâmica, né, lá foi em 1923, em 1924, entre 23 e 24, com Rudolf Steiner. Rudolf Steiner foi o que deu a base, né, trouxe as bases da biodinâmica. O Rudolf Steiner, que é o criador aí do movimento antroposófico. E agora sim, a gente vê que existe, como a gente sempre disse, existem vários movimentos alternativos, né? E dentro deles nós vemos que existem alguns sistemas de produção, algumas práticas, teorias, né, que são semelhantes. Como, por exemplo, a gente diz, o que é semelhante com os alternativos? Por exemplo, a utilização de adubos orgânicos. Aqui só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Que mais? Utilizam a prática da conservação do solo, né? Como você lida com o solo, né? Ou seja, a gente sabe, né, que o próprio plantio direto, como você vai tratar a importância que se dá no solo, né, das questões físicas, químicas e biológicas do solo. Outra é a diversificação, né, diversificação das culturas.
Isso também é comum, então, em todos os movimentos alternativos, né? Então, aqui quando eu falo é a rotação de cultura, consórcio, tá? Essas todos são comuns nessa diversificação. A gente vê em todas elas. O que a biodinâmica aí vai destacar? O que ela traz de novo? Então, a gente pode colocar dois principais aspectos aí, que são os próprios aí, ela traz a mais, os próprios preparados, né, os preparados biodinâmicos, e ela vem trazer aí também o calendário agrícola. Tá? Então vamos falar um pouco mais daqui. Bom, os preparados biodinâmicos, eles são aí comparados, né, com os processos, né, homeopáticos, conhecido como a homeopatia, né, que tem aí como na base medicina homeopática, é muito utilizado na medicina. E aqui o calendário agrícola, ele vai trazer aí as influências astrológicas e dos planetas na hora de você estar cultivando. Então vamos falar um pouco mais, né, aqui hoje, que é o caso dos preparados. Tá? Em outra série de tutoriais, videoaulas, nós falamos sobre o calendário agrícola. Mas então os preparados, como eu disse, eles aí têm bases. Vamos colocar aqui então. Ele tem bases, né, na teoria da homeopatia. Mas veja bem, ele não é a base da homeopatia médica, ele aí é apenas semelhante. Tá? Então ele tem, na verdade, semelhança às bases, mas ele não tem nenhum vínculo, compromisso aí com as teorias da medicina homeopática. Né? O que é semelhante? Ela utiliza substâncias naturais, assim como a homeopatia médica, ela utiliza substâncias naturais. Tá? Então, ou seja, substâncias da natureza. Pode utilizar tanto do reino vegetal, do reino mineral e do reino animal. E ela utiliza essas substâncias e ela passa por um processo, né, de dinamização. Nós vamos ver que é claro que o processo é diferente, né, mas os dois passam por processos de dinamização. E os processos de dinamização vão atuar nas forças, e não em substâncias de uma maneira geral. Então, ele traz forças, atua em forças. Essa é a grande palavra-chave aqui dos preparados biodinâmicos, diferente, né, da tradicional, né, quando a gente fala em substâncias. Né? Então, forças é uma coisa, substância é outra. E como se dá mais? Por quê? Porque aqui nós estamos falando em quantidade. Tá? Quando você utiliza alguma coisa para tratar, como você vai falar assim, então você coloca bastante adubo. Né? Você precisa da substância do adubo, o mineral, o convencional, você vai precisar de bastante adubo para estar atuando da maneira que você gostaria. E aqui não, você precisa apenas quantidades mínimas. Para quê? Para que apenas seja gerada forças. E são as forças que vão estar aí atuando em todos os processos. Então, quando a gente diz isso, né, é isso que nós estamos mostrando aqui. Então, a biodinâmica vem trazer aí essa alternativa, né, de estar lidando na agricultura com processos com base homeopática. E então nós vamos aí ao que nós chamamos, né, de preparados. Os preparados, aí eles então são divididos são classificados em duas categorias, que são o que a gente chama dos preparados básicos, né, os básicos, e os acessórios. Então, quais são os básicos? Os básicos são esses que a gente conhece mais tradicional,
que são também divididos em dois. Os básicos são o 500 e 501. E nós vamos ter o outro, que é do 502 ao 507. Então esses básicos aqui, que eles têm aí uma profundação, né, sobre o metabolismo exatamente do solo, da planta, né, vai agir aí nos adubos orgânicos, né, vai agir sobre a natureza de uma maneira geral e sobre as suas forças, tá? E ela vai aí tá trazendo aí a vitalidade, né, cria vitalidade e cria saúde, que essa é a base aí, também é o que vem trazer a agricultura biodinâmica, que é a vitalidade e saúde. Então esses são os básicos, e aí a gente tem então do 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 e o 507. Esses são os preparados, que esses são aí os tutoriais que vocês vão estar aí recebendo, para poder assistir como é feito cada um desses. E nós temos os outros que são acessórios, que eles têm mais aí função, né, de regulação, né, eles são mais limitados, alguns são até comparados aí com defensivos agrícolas, tá? E então os acessórios aí você, por exemplo, tem como exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente chama, né, fazer dinamização com cinzas, né? Então vou colocar aqui. Então, dinamização com cinzas, tá? Então, esses são aqui os básicos, são os mais tradicionais, tá? A gente fala que esses foram os ensinados, né? Foram os expostos aí por Rudolf Steiner no curso agrícola de 1924, e esses são feitos aí logo após, né? Pós o curso agrícola. É claro que tem alguns sementes, né? Os experimentos que começaram lá no curso agrícola, mas de uma maneira geral esses são mais atuais aqui, tá? Então, para mostrar que, então, queria mostrar esses dois tipos, né, os básicos e acessórios, que são aí os tutoriais, as próximas videoaulas que nós vamos ter. Então é exatamente isso que esses preparados vêm trazer, né? Eles vêm trazer aí alternativas de você não precisar utilizar esses agrotóxicos, transgênicos e esses adubos NPK, ele substitui tudo isso e faz com que você trabalhe aí com mais harmonia e com a natureza. Então fiquem aí com as nossas próximas videoaulas, os nossos tutoriais, que nós vamos estar ensinando cada um desses preparados, inclusive os outros, depois nós vamos falar também sobre o calendário agrícola, tá? Mas vocês vão ver a importância que ele existe e todos os processos de dinamização que você... Então eu espero que foi útil, e essa, como a gente disse, é uma aula introdutória, né, para as próximas videoaulas. Então, se você gostou, deixe seu comentário, né, faça pergunta, dê sugestões, né, para você aí estar respondendo tudo que você quiser saber, né, sobre os preparados, sobre a agricultura biodinâmica e os seus preparados. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos e até as nossas próximas videoaulas. Até lá!